Fala, curioso, tudo bom? Rafael aqui, trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje eu vou falar sobre furos de roteiro. Então, o que acontece? Como é que um escritor ele faz para evitar os furos de roteiro? Às vezes não é uma tarefa muito fácil, né? Mas o furo de roteiro ele acontece quando o próprio leitor, o próprio escritor, ele vai escrever alguma coisa e ele percebe que talvez aquilo que ele escreveu não tem uma determinada lógica, é facilmente criticável. Então ele precisa preencher esse buraco, preencher esse furo. Aparentemente eu ganhei um novo aluno, né? E ele me apresentou um texto, né, uma história muito curtinha, com bem poucos parágrafos mesmo, que é sobre um entregador e um cachorro. O entregador ele simplesmente ele some, ninguém mais ouve falar dele. No texto original o entregador ele tinha sumido, mas ele sumiu dentro de um prédio em construção, né, um prédio abandonado. Quando eu refiz esse texto para demonstrar a técnica, né, desses preenchimentos de escrita mesmo, eu escrevi que ele caiu foi num bueiro e que basicamente fica subentendido, né, que por ele ter caído neste bueiro ele acabou machucando, que ele precisou de ajuda de bombeiros e outras coisas. Então por que eu fiz? Qual foi o furo de roteiro e por que ele foi preenchido? Basicamente é o seguinte, o furo de roteiro nesse caso é porque se o entregador ele tivesse sumido dentro de um prédio em construção, havia muitas formas dele ser ajudado, dele ser encontrado, né? Ele não iria sumir só porque ele entrou num prédio em construção. Não havia nenhum elemento na história que falasse que ele passou algum perigo, qualquer outra coisa, só falou que ele ficou preso lá. Não falou de nenhuma outra pessoa que poderia ter feito mal para ele nem nada. Ok. Então tá certo. Só que aí é o seguinte, para preencher isso, o que eu fiz? Eu coloquei que ele caiu em um bueiro e ficou subentendido que ele machucou, porque na hora que ele ia, ele foi ser resgatado, né, pelos bombeiros, por enfermeiros também, então ele já estava em uma situação muito ruim. Mas o que acontece? Por qual era o furo de roteiro, no caso dele ter ficado nesse prédio em construção? O furo de roteiro nesse caso é porque se o entregador ele tivesse sumido dentro de um prédio em construção, havia muitas formas dele ser ajudado, dele ser encontrado, né? Ele não iria sumir só porque ele entrou num prédio em construção. Não havia nenhum elemento na história que falasse que ele passou algum perigo, qualquer outra coisa, só falou que ele ficou preso lá. Não falou de nenhuma outra pessoa que poderia ter feito mal para ele nem nada. Ok. Se alguém fica preso num prédio em construção, mesmo que ele seja isolado, existe um mundo de coisa que pode ser feito para a pessoa ser encontrada. Ela pode gritar, ela pode abanar com as mãos, ela pode ligar no celular dela para alguém. Então tem muitas formas de você encontrar essa pessoa ainda. Ela pode, sei lá, pegar uma pedra e jogar para fora, tentar chamar atenção de alguma forma. Então não ficava plausível ele simplesmente ficar preso num prédio em construção se o prédio não desabou, se não tinha ninguém lá dentro que pudesse fazer alguma coisa com ele. Então esse foi o furo. Para preencher esse furo, né, então eu descrevi, né, na história que quando ele sumiu, o pessoal tentou ligar para ele, tentou ligar para a família, ligou para o cliente qual ele ia receber essa comida, então é que ele é entregador de comida. Então realmente, na hora que o leitor ele lê essa história corrigida, por assim dizer, ele percebe que não havia como esse entregador ser encontrado. Na hora que ele é encontrado, que foi dentro do bueiro, que estava numa situação muito ruim, né, que provavelmente tinha machucado bastante lá, fica mais claro que ele não poderia ter sido encontrado, não poderia ter sido ajudado. Poderia ter uma coisa ou outra que ele poderia fazer se ele estivesse bem para isso, porque eu deixei subentendido que ele não estava, mas não foi um furo. Eu não criei um furo com essa história. E foi isso que eu repassei, né, para talvez meu futuro aluno, que quando a gente faz um texto, a gente tem que pensar nessas coisas, né, para tornar um pouco mais próximo do real. Porque se ele tem como fazer isso, se ele tem como chamar atenção, não tem como ficar preso, não tem nada impedindo ele de pedir ajuda, de ligar, porque todo mundo praticamente tem celular hoje em dia e praticamente todos os lugares na cidade pegam muito bem a rede, então tem como ele ser socorrido. Então, realmente, esse foi o preenchimento do furo. Então, eu mudei a história, né, um pouquinho, demonstrando essa técnica para o meu aluno. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, muito rapidinho, tá? E no demais, siga o canal, dê like e até a próxima.